Fala galera, espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre as estratégias para inspeção de fachadas, canteiros, obras e demais elementos de interesse que vocês aí vão abordar durante o dia a dia. Vale ressaltar que esse trabalho que nós desenvolvemos, nós vamos ao longo dos anos pegando algumas nuances que só no dia a dia a gente consegue fazer isso. Então essa aula aqui é justamente para a gente tentar passar um pouco da nossa experiência e, claro, dialogarmos juntos, baseado até então nas técnicas que nós vimos nas aulas anteriores, ok? O cenário de hoje é o IFMT Campus Cáceres, professor Olegário Baldo. Aqui nós temos o departamento de geoprocessamento, que servirá de base para as nossas atividades, sobretudo, claro, das atividades online, porque o presencial nós vamos fazer juntos aí, mas as simulações vão ocorrer a partir dessa edificação aqui, então fiquem familiarizados com ela, tá? Meus amigos, no que tange a estratégia para nós fazermos inspeções de fachadas, mapeamento, entre outras atividades, a primeira coisa que nós podemos anotar e, claro, tentar perceber é se eu estou resolvendo o meu problema. Não adianta eu querer ir lá tirar foto, sendo que o meu problema pede um produto cartográfico um pouco mais robusto. Não adianta também eu querer trabalhar com uma robustez muito grande se uma foto é necessária, se um conjunto de fotos é necessário. Então a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o problema. Qual problema eu quero resolver e como esse produto cartográfico responde a esse problema. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque vocês vão ver, ó, vocês estão olhando aqui para a fachada. Na hora que a gente começa a fazer o mapeamento disso aqui, começa a se tirar muitas fotos. E aí vocês vão perceber que o tempo de processamento muda muito quando eu tenho 10 fotos e quando eu tenho 50. Quando eu tenho 50 e quando eu tenho 200. Então, dependendo do nível de detalhamento, talvez você tenha que ter uma memória computacional, um computador muito robusto, e às vezes você não precisava nada daquilo. Então você está querendo matar uma formiga com uma bazuca, sendo que você poderia ir lá e pisar nela. Então um exemplo só para você guardar aí, que tem vezes que a gente acaba exagerando e superabundando as coisas, quando na verdade não precisa, tá? Então tudo vai depender, claro, da finalidade que você quer. Então, por exemplo, imagine que o problema meu aqui seja o seguinte: nós temos obras construídas aqui, o IFMT Campus Cáceres, e nós não conseguimos acompanhá-las, nós não conseguimos fazer o registro dessa obra. E baseado nisso, nós não conseguimos estimar custos, a gente não consegue verificar o fator desgaste, e nós queríamos então fazer esse registro de toda essa edificação para que nós pudéssemos ter isso guardado. E aí surge o segundo ponto. O primeiro é o problema, o segundo é, bom, qual produto cartográfico, qual técnica eu utilizo para poder resolver esse problema que eu tenho? Seria uma ortoimagem? Poderia tirar uma ortoimagem dessa direção, da outra direção e da outra direção. Será que é suficiente para mim? Essa é a pergunta que você deve responder. Ah, eu poderia fazer um mapeamento um pouco mais robusto, João. Poderia contratar aqui uma empresa para a gente fazer um voo e vamos trabalhar com LiDAR, né? Aquele sensor que gera aí uma nuvem de pontos mais precisa do que as dos drones convencionais. Ué, pode ser também, né? Mas será que é necessário? Você está querendo fazer um registro, acompanhamento? Essa é a pergunta. Ah não, para fins de registro, vamos gravar um vídeo, igual você está fazendo aí agora. Está registrado no vídeo.
Será que o vídeo é suficiente? Né? Então você vai começar a responder essas perguntas. Bom, João, para você aí, como estudo de caso, como que você resolveria esse problema? Eu ia querer considerar dois fatores importantes desse produto cartográfico. Primeiro é a qualidade geométrica. Eu não ia querer tirar somente uma foto ou fazer somente um vídeo onde eu não pudesse extrair nenhuma informação geométrica. Por exemplo, amanhã eu quero saber o tamanho da janela. Eu quero um produto cartográfico que me dê o tamanho da janela. Então eu poderia sim fazer uma ortofoto nesse sentido, uma ortofoto no outro sentido, mas eu queria algo que me desse essa possibilidade. Legal. Então as ortofotos verticais aí, elas resolveriam alguma coisa. Mas eu também queria fazer uma ortofoto de cima. Bacana, mais um produto cartográfico. Mas eu queria também ter uma nuvem de pontos de todo esse prédio aqui. Porque assim eu sei que ficaria bem bacana, até porque para eu gerar a ortofoto eu já vou ter que fazer um voo nas 4 direções. Então, faço aí uma nuvem de pontos de todo o espaço, se amanhã eu quiser modelar, enfim, tá aí a possibilidade. Então, para mim, o que mais corresponde aí como resposta a esse problema seria um levantamento tridimensional dessa edificação, tá? Porque aí eu teria um registro, uma nuvem de pontos, claro, mais limitada que uma nuvem de pontos de LiDAR, mas ao mesmo tempo com uma qualidade e possibilidade geométrica importante e superior à de um vídeo. E ia querer também as ortofotos de cada um desses lados aqui e uma de cima. Maravilha. Maravilha. Então, são esses produtos cartográficos que eu vou gerar. E são esses produtos cartográficos que nós vamos obter. Terceiro ponto. Então, primeiro problema. Segundo, responder o problema com um produto cartográfico melhor e mais viável. Mais viável por quê, pessoal? Nem sempre aquilo que é melhor é viável. LiDAR, maravilha, mas nós não temos LiDAR aqui. Então, ter que alugar um LiDAR aqui seria desnecessário. Vocês vão ver que a nuvem de pontos aqui, ela vai atender bastante, né? Sobretudo quando o assunto é registro, tá? Então, não precisa de LiDAR. Então, o mais preciso e ao mesmo tempo mais viável, tá? E depois também, como terceiro ponto, então nós temos que começar a entender como que nós vamos obter esse produto, né? Porque eu quero obter, mas será que é possível? Olhando aqui, ó, é possível fazer um voo nesse sentido, né? É possível fazer um voo naquele outro sentido que nós andamos lá, não sei se você percebeu, mas eu rodei. Então, em termos de obstáculo, a única coisa que me atrapalha aqui é aquele poste e aquela árvore, mas o mais está tudo tranquilo. Não tenho nada em altura, então seria perfeito para eu fazer um voo aqui, ó, com a câmera nessa direção, e aí eu vou colocando o recobrimento, né? Lembra? Tiro uma foto aqui, recobro aqui, e assim vai sucessivamente. Então, olha lá, já tenho aqui uma técnica, uma estratégia para obter a fachada. E para eu fazer a vista de cima? Para eu fazer a vista de cima, basta que eu faça um planejamento de voo e consiga então gerar minha ortofoto com as imagens que são obtidas aí a 90 graus. Então já defini então a minha técnica, né? Então eu vou trabalhar aqui com uma fotografia de fachada, né? Um conjunto de fotografias de fachada, e depois vou juntar isso com aquilo que eu obtenho voando lá por cima do telhado. Legal? Muito bem. Agora, um pouco mais dentro da técnica. Se eu quero um produto cartográfico bom, que possa ser aí considerado um produto com uma certa precisão, eu preciso trabalhar em duas perspectivas. Ou eu trabalho com pontos de controle,
E aí eu já fico olhando assim, aonde eu posso colocar meus pontos de controle? Aqui tem um espaço, ó, posso colocar aqui, posso colocar aqui, posso utilizar pontos naturais, né? De repente pegar essa quina aqui como ponto de controle, ó, que legal. Né? Então posso espalhar pontos por aqui, então não vou ter problema para espalhar pontos de controle. Mas também não terei problemas porque tem um drone RTK aqui na escola. E aí, como eu tenho uma base que não está muito longe daqui, ó, a base está ali atrás, então eu vou conseguir obter informação sem a necessidade de ponto de controle. Maravilha! Eu não sei se você sabe, mas em Cuiabá também tem base. Então, por que não utilizarmos dessas técnicas para obter um produto cartográfico bacana? Bom, beleza, então já trouxe mais uma definição, né? Primeiro, olhei para o problema. Segundo, olhei para qual produto cartográfico eu quero. Terceiro, olhei para a execução e a forma de execução. E agora, em quarto lugar, é só eu trazer aqueles cuidados que nós sabemos que nós devemos ter. Questão do brilho, ó, o sol está se pondo, olha que bonito. Agora não é a hora de fazer esse voo, tá? Mas amanhã, num horário apropriado, olha para o céu, chover não vai chover, tá tranquilo, né? Em relação às autorizações de voo, dá tempo de tirar a autorização para amanhã. E aí, é só começar a executar. Beleza? Então, meus amigos, 4 pontos importantes. Primeiro ponto, questão do problema. Segundo ponto, a questão de qual produto cartográfico resolve esse problema de maneira ótima, ou seja, precisa e viável. Terceiro, como eu executo esse produto cartográfico? Eu consigo executar? Não, João, eu estou num lugar tão estreito aqui que eu não consigo fazer com drone, então não adianta nada. Né? Faz com fotografia, faz com slam, faz com outras coisas. E quarto, aí eu tomo todos esses cuidados que nós já sabemos que nós temos que ter para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Beleza? Então, um diálogo com vocês que eu julgo particularmente importante para que a gente consiga estabelecer estratégias para o nosso trabalho. Beleza? Valeu! Até!